Opa, tudo bem? Eu estava vendo aqui algumas fotos de 12 anos atrás e eu me lembrei de uma sacada aqui, de um lance bem legal. Eu tinha muito medo de falar em público. Esse era um medo, assim, terrível. Eu achava que eu nunca ia superar isso. Para você ter uma noção, na escola, quando eu tinha que fazer trabalhos em grupos e que tinha que falar à frente, eu sempre faltava, eu sempre arrumava uma desculpa para não ir naquele dia. Eu fazia todo o trabalho nos bastidores, mas quando tinha que falar em público, eu faltava. Então, esse sempre foi uma barreira para mim. Até que um dia, na minha atividade hoje, no meu negócio hoje, eu precisei enfrentar esse medo. Eu precisei enfrentar essa dificuldade de falar em público, porque uma das características que me fariam crescer no meu negócio seria falar em público. Então eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir algum dia falar em público? Será que algum dia eu vou conseguir fazer uma palestra, alguma coisa assim? E pode parecer exagero, mas 2 anos depois que eu iniciei, eu já estava fazendo palestras grandes, inclusive eu me lembro de uma vez fazendo uma palestra para 8.000 pessoas. A mesma pessoa que tinha vergonha de falar para 2 ou 3 estava falando para 8.000 pessoas. Como que eu superei isso? Entendendo algumas coisas. E eu quero separar aqui uma coisa para falar para você. Se você tem algum tipo de medo, se você tem, por exemplo, medo de falar em público, se você tem medo de atender um cliente, se você tem medo de fazer uma ligação para um cliente, se você tem medo de fazer um fechamento de uma venda, se por algum motivo você tem medo, sei lá, de dirigir, a maioria dos medos, eles vêm em sua maioria de um pensamento enraizado dentro da gente. Eu vou te explicar melhor isso. O que acontecia que eu tinha medo de falar em público? Uma vez eu me lembro na escola, quando eu tinha talvez 8, 9 anos, eu fui falar em público, até então eu sempre falava, mas eu fui falar em público e eu esqueci, deu aquele branco. Então eu me deparei com mais ou menos 40 pessoas olhando para mim e eu passando aquela vergonha ali na frente. Então eu percebi que todas as vezes em que eu ia falar em público, aquela imagem refletia ainda na minha cabeça e de alguma maneira me travava para fazer de novo apresentações, palestras, seja o que fosse. Então eu percebi que era um problema aqui, era uma trava na minha mente, um bloqueio mental que eu tinha que não me deixava avançar. E um dia eu fiz um curso de PNL, Programação Neurolinguística, e nessa PNL eu aprendi algo bem interessante, muito simples, mas algo bem interessante, que me dizia o seguinte: pensamentos geram em nós comportamentos. Comportamentos geram em nós ações e as ações geram um tipo de resultado. Então, se eu ficar pensando no medo que eu tenho de falar em público, vou gerar automaticamente um comportamento em mim do tipo: e se eu esquecer? E se me der um branco? E se na hora acontecer de novo aquilo que aconteceu aquele dia? Então, esse comportamento vai me gerar uma ação fisiológica, porque o meu corpo ele reage ao que minha mente está naquele momento focando, naquele momento pensando. O cérebro manda um comando para o corpo e o corpo vai reagir. E como que ele vai reagir? Minhas mãos começam a suar, as pernas começam a tremer, a boca começa a secar, dá aquele frio na barriga, porque o teu cérebro está mandando um comando para o teu organismo, para o teu corpo, e ali vem um resultado. Então começou por um pensamento, que foi para um comportamento, que depois foi para uma ação, que foi para um resultado. Como que eu mudo isso? Aí está o segredo. Aí está o ponto que eu consegui sair desse bloqueio mental. Eu trabalhava no meu pensamento. Então, eu trazia a realidade, eu trazia para tempo presente uma imaginação. Por exemplo,
eu comecei a visualizar eu naquele palco falando, eu motivando, eu ali feliz, compartilhando algo positivo, e eu começava a imaginar e ver aqui na minha mente as pessoas vibrando, as pessoas gostando do que eu estava falando. Automaticamente esse pensamento ia me gerando um comportamento de alegria, ia me gerando um comportamento de felicidade, e esse comportamento ia gerando uma ação no meu organismo de vibração, de energia, de disposição. A minha mente começava a funcionar em alto nível e me gerava um resultado. Qual resultado? Eu ia fazer a apresentação e saía maravilhosamente bem. Então, todas as minhas apresentações, que fosse para 10, 20 pessoas, ou para 1.000, 2.000, 5.000, 8.000 pessoas, sabe o que eu fazia? Eu me trancava em algum lugar, no banheiro, em algum lugar, e eu ficava mentalizando aquela cena que eu queria. E foi assim que eu peguei o hábito de fazer apresentações e palestras. E claro que às vezes a gente fica um pouco ainda nervoso, mas aí eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar para que isso aconteça. Então, se você quer mudar a sua vida, eliminar um medo que você tem, foca na tua mente, na tua cabeça, aquilo que você quer, não aquilo que você não quer. Veja na tua mente, com o poder da imaginação, a imagem que você quer criar. Cria na tua cabeça a cena que você quer que aconteça e viva aquela cena como se ela fosse realidade, porque a tua mente não sabe se é verdade ou mentira, ela só vai reagir, só vai mandar um comando para o teu corpo daquilo que você está mentalizando e visualizando, ok? Então, faça isso, você vai ver que vai te ajudar bastante. Se você está curtindo esses vídeos, se você está gostando, dê um joinha aí pra gente, posta seu comentário, que quando você comenta, o YouTube ele entende que aquela informação está sendo útil, então acaba repassando para mais pessoas, acaba virando uma coisa interessante para mais pessoas também, ok? Então, curte aí, porque nós estamos aqui no caminho sempre pensando em alguma coisa para te ajudar, para te dar uma dica, uma coisa que fez a diferença para nós. Sucesso, valeu!